pegue lápis, pegue caneta, abra o bloco de notas do celular, ou então escolha a sua ferramenta aí de inteligência artificial preferida, mas não deixe de anotar aqui os insights que a gente vai ter no Contracorrente, podcast da agência ASTX. A ASTX é uma agência de design de negócios. Então, se você tem algum problema aí com posicionamento de marca, brand, modelo de negócio, toda essa parte, conversa com o pessoal que eles vão te ajudar. E hoje a gente vai tratar aqui com duas pessoas, vamos conversar com duas pessoas que respiram tecnologia, inovação, e até por isso que eu falei para vocês abrirem as ferramentas aí de IA, que a gente vai falar muito sobre isso. E eu tenho o prazer aqui de ter o Alan, que ele é graduado pelo FMG, né? Foi pioneiro no desenvolvimento de chatbots aí, utilizando chatbots para WhatsApp, né? O pioneirismo, utilizando a plataforma Blip, que é uma das maiores plataformas, né, que tem aí pro mercado disso. E hoje é CEO da Scaps, né? Lidera essa missão aí de transformar as empresas, como as empresas se comunicam com seus clientes. E Alan, cara, prazer estar com você aqui, conversar. Quero aprender muito com você aqui, vou fazer perguntas que eu realmente não sei a resposta, como eu falei antes aqui em off, né? Eu trago as pessoas aqui que eu quero aprender e com a desculpa de ser um podcast eu aprendo com elas. Então, Alan, prazer estar com você, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E eu quero deixar a nossa pergunta inicial aí, que eu falo que é polêmica, mas não é tão polêmica não. Queria saber de você, né, que está aí no mercado, está vivendo disso, está respirando isso o dia inteiro. Vai chegar um tempo, ou já existe esse tempo, já chegamos, em que nós não vamos saber diferenciar uma conversa de um ser humano com uma conversa, vou chamar de robô, mas você me corrija porque eu acho que esse termo não é o mais correto. Você acha que vai chegar esse tempo ou já estamos nesse tempo? Qual que é a sua visão disso? Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, é muito legal dividir essa mesa com vocês aqui, tenho certeza que eu vou aprender bastante também, vou pegar umas consultorias aqui gratuitas também. E acho que é uma excelente pergunta para a gente começar. Passei por um evento esses dias e uma pessoa me perguntou assim, realmente as interações vão ser humanas a nível da gente não reconhecer e é isso que o mercado está querendo? Acredito que sim, cada vez mais a inteligência artificial vai ser capaz de se assemelhar a um ser humano. Só que a gente também tem que entender que nem sempre a gente quer uma ação de um ser humano. Então, vou dar um exemplo para vocês prático. Eu trabalhei num projeto global do McDonald's, onde a gente fazia o quiosque, que é aquele totem do McDonald's que você faz os pedidos. E o grande diferencial do totem é justamente ele não ser humano. Porque ele é rápido, prático, ágil, e aí onde que entra a inteligência artificial, por exemplo, nesse totem? Ele entendeu o que o cliente está querendo, o perfil do cliente, quem que tá ali, o que ele pode ofertar, mas não necessariamente ele comunicar de uma forma que um ser humano comunicaria. Porque é justamente isso que vai ser legal. Então, sim, a gente vai ter tecnologia para isso, mas um cuidado de que nem sempre isso é o melhor caminho para uma empresa, para um negócio. E sim, a gente entender onde aplicar, a gente estava conversando um pouco antes disso, né? Onde aplicar a inteligência para você obter maiores resultados. Cara, que legal esse insight logo de cara, porque já estourou minha cabeça aqui, já falei assim, Lincoln, né? Será que vai ter o tempo que a gente não vai saber o que é robô, o que é humano? Mas será que a gente quer que seja humano? A gente usa o critério de qualidade ser parecido com o humano, e às vezes não é um critério, né? Exato. Cara, excelente, bom demais, já tô animado aqui. A gente tá aqui também agora com o Tiziano Pérez, especialista em inteligência artificial, em desenvolvimento de sistemas, né? Há mais de 20 anos aí com experiência como consultor sênior. Tem várias formações aí, MBA, eu nem consigo ler aqui de tanto MBA que o cara tem, velho. Em Big Data Analytics, Business Intelligence, gerenciamento de processos. E hoje, né, tá com um projeto aí de capacitar empresas, pessoas, né, em IA. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai falar, ali não tá no script não, mas nós vamos falar o que é capacitar alguém em IA, né? Mas nós vamos falar disso. Tiziano, prazer ter você aqui, valeu, cara. Obrigado. Muito legal estar com você. Eu conheci a gente por causa de um parceiro de negócio em comum e só tive experiência boa aí desde então. E aí vai a minha pergunta para você, Tiziano. A sua eu acho que é um pouquinho mais polêmica, que é o seguinte. A inteligência artificial, ela é o começo do fim, cara? É o fim dos empregos, da privacidade, das relações humanas. O que você acha? Na verdade, esse fim já começou tem tempo, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela potencializa muita coisa, mas, por exemplo, quando a gente fala de fim de emprego, eu gosto muito do exemplo, eu gosto de dar dois exemplos. Um, as montadoras, né? O robô foi introduzido nas montadoras na década de 60. E falou-se muito na época, né, sobre isso, e ainda assim não adiantou a resistência, né? Ou seja, hoje cada vez mais a gente tem a robotização em veículos, né? E o outro do caixa de banco, né? Ou seja,
o caixa de banco, quando os caixas começaram a ser substituídos por máquinas automáticas, eu não vi ninguém fazendo hashtag na época de eu quero um caixa humano, né? E a tendência é que realmente tem algumas profissões que o desafio é grande e tem algumas profissões que vão desaparecer. Quando eu digo desaparecer, não quer dizer que seja 100%. Vou dar um exemplo aqui, costureira. Até hoje você tem a costureira, você tem um sapateiro, você tem um alfaiate. Só que essas profissões meio que agregou valor também, né? Ou seja, se você pode ir na Renner comprar uma peça de R$20, você pode mandar fazer para você essa peça, vai levar 30 dias e vai te custar R$200, R$300. Né? Então, vai haver uma migração, fato, né? Mas muitas pessoas não vão conseguir se adaptar. Assim como muitos caixas de banco não conseguiram se adaptar, como muitos apertadores de parafuso das montadoras não conseguiram se adaptar e assim vai. Então não é bem o começo do fim, esse fim já está acontecendo e já tem décadas é o fim já. Do fim, quase. Né? Agora, o interessante é que agora a gente também percebe que atividades anteriormente apenas intelectuais, que realmente precisavam de... Vou dar um exemplo, minha área, programador. Né? Uhum. Hoje 30% de todo o código que a gente desenvolve na empresa é feito 100% por IA. Então, e a gente está começando a perceber que eu ter pessoas que entendam de negócio está sendo mais interessante do que ter pessoas que entendam de código. Que legal. Então eu preciso dos dois, né? Só que um começa a interagir com a máquina e outro confere se o que a máquina fez está correto. Está correto. E o cara que não entende de código, ele consegue extrair melhores resultados do que o que entende de código. Programadores não queiram me pegar na rua, me agredir. Não, e aí até fazendo um comentário, que é aquela questão de... Que inclusive a gente está falando de um curso que você deu recentemente. O CEO lá desse lugar fala muito que você tem que saber fazer as perguntas certas. Isso, né? Então isso tem aí. muito a ver com isso que você falou. O cara que sabe muito código, talvez ele vai ter mais problema do que o cara que sabe perguntar direito. Sobre negócio, né? Sobre negócio. Exatamente. Então acho bem legal isso aí, mais um insight bacana. Eu não tô com o meu papel, mas a gente vai lembrando, porque eu já queria anotar isso aqui. Mas, cara, que legal saber. Fico mais aliviado, de certa forma aliviado, né? Porque não é o começo do fim, mas não aliviado porque a gente já tá no fim, pelo que o Tiziano falou aí. Mas vamos lá. Ô Alan, me conta um pouquinho da sua história, cara. Me conta como é que você caiu nesse universo de chatbot, contato inteligente, design conversacional. Sei que você também tem uma outra área aí que você está especializando, que é de social listening, né? Então me conta assim, quando que você falou, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero investir, tem futuro. Como é que você se viu um especialista aí nessa área? Boa. Quando eu me formei pelo FMG, estava na verdade próximo ali a me formar, e eu tinha um amigo que trabalhava na Blip. Hoje tem uns 15 anos que trabalha, então na época eu devia ter uns 9, 8. E ele vivia me chamando para poder trabalhar na empresa. E, enfim, chegou um momento que eu falei, vamos conversar, quero ir para São Paulo. E a Blip estava no momento ali de go-to-market, lançando o produto para poder entrar no ar. E aí os principais clientes estavam ali em São Paulo. Achei a oportunidade legal. Na hora que eles me apresentaram o que era um chatbot, eu achei meio doido. Eu falei, caramba, era uma coisa muito nova, né, ainda no mercado. Estava acostumado a ter uns chatzinhos, assim, para poder atender você num e-commerce, dentro de um site, de um blog, seja o que for, um canal de notícia, mas era muito simples ainda. Uhum. E eu lembro que ele me vendeu a ideia quando ele me mostrou que o processo de RH da empresa acontecia dentro de um canal de comunicação com um contato inteligente que era capaz de dar opções e gerar inteligências ali naquele momento. Então o processo de indicação dele, do Alan na empresa, foi totalmente feito por um contato inteligente. E aquilo ali eu falei, cara, acho que isso aqui tem uma coisa bem diferente. A gente está vivenciando algo que vai mudar a forma que as pessoas interagem. Então, o Roberto, que é o CEO da Blip, ele falava muito, né? Assim, essa geração que está chegando está acostumada a fazer as coisas na base da conversa, né? Uhum. A geração anterior fazia muito na base do telefone. Eu ligava e resolvia tudo pela URA. E então, eu fui trabalhar na Blip naquele momento. Eu construí ali o primeiro contato inteligente da Blip, que foi pro ar no WhatsApp, em 2019, né? A API ficou aberta no WhatsApp oficialmente nesse ano. E quando eu saí da Blip, eu acabei montando a empresa para poder continuar fazendo esses projetos, esses processos. Então, fui adquirindo prazer pelo que eu faço e muito por conta do que você citou. Eu venho de uma base de programação, eu sou um ex-programador, fui arquiteto de sistemas e eu cada dia acredito mais que o maior resultado que uma pessoa de tecnologia pode dar hoje está vinculado ao negócio. Então, e era uma chance que a gente tinha de fazer umas entregas muito absurdas, muito rápidas, muita entrega de valor, sem precisar de meter tanta mão em código, né? Então, e a plataforma era uma plataforma low code, ela começou nessa pegada.
Então, ali a gente começou a construir a empresa e hoje, para ter uma noção, assim, hoje a gente entrega um contato inteligente por dia. Então, assim, é muita coisa, né? A gente tem mais de 500 projetos desenvolvidos, né? Vários contatos rodando no país inteiro, milhões de conversas. E esse é o poder que a gente vende hoje, assim. Basta você comparar o que a gente consegue entregar com um contato inteligente em tempo e compara desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação mobile. Você vai gastar 5 vezes mais tempo. Então foi assim que a gente foi tomando paixão e o último elemento que entrou agora mais recente foi essa questão do social listening, que vem muito também da compra da Blip, da Stiling, né, a plataforma. E é um outro uso de IA, né? Acho que a gente vai falar isso aqui mais daqui a pouco, mas IA é um mundo gigantesco. Todo mundo acha que IA é um pedacinho. Não, é uma coisa gigantesca, tem um universo. E um desses universos é realmente você utilizar a linguagem natural de processamento, né, NLP, para poder entender as conversas das redes sociais e a partir disso você comunica melhor, porque eu entendo o que está acontecendo com as marcas, entendo de reputação. A gente encaixou isso dentro do nosso serviço porque minha própria camisa fala, né? Quem escuta melhor, conversa melhor. Então, legal, é isso que é minha paixão, é o que eu faço hoje. Cara, posicionamento legal isso aí. E você falou de milhões de conversas, né, que vocês geram. Esses dias eu tava vendo um gráfico que é antigo, mas eu tava relembrando ele, falando de quanto tempo demorou alguns tipos de serviços para alcançar 50 milhões de usuários. Aí tava lá, avião demorou 65 anos, não lembro, carro 40 e poucos, etc. Aí, tipo, Pokémon GO, 19 dias. Então eu fico vendo assim, o tanto que um contato inteligente impacta, e você falando em entregando um por dia, me mostra duas coisas legais. Um, o mercado se movimentando nessa direção, né? Falando, total. Olha, a gente precisa, estamos entregando por dia, impactar em escala é o que a gente quer. E o segundo era esse ponto mesmo, assim, quantos milhões de usuários vocês não conseguem impactar nesse período todo, né? Aí vai gerando dado, vai gerando coisa que, pô, o céu é o limite, né? Como vocês falaram. Sim. IA, isso aqui, claro que o chatbot pega um pouquinho de IA, mas é um outro guarda-chuva também. Mas que legal, cara. Bacana demais. E Tiziano, agora eu vou perguntar pra você um pouquinho da sua história, né? Porque a gente tava até rindo ali atrás, falando assim que já deve ter no LinkedIn, né? Pedindo 15 anos de especialista em IA, com 15 anos de experiência. 15 anos de experiência em inteligência artificial. Né? Me contem como que foi a sua história, a sua caminhada, né? De desenvolvedor, até chegar e falar, cara, inteligência artificial é o caminho, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. E não só isso, né? Trazendo esse ser contra a corrente, né? Você trazendo essa ideia de IA, ela é feita para gerar algum resultado, né? Ela não morre em si só. Eu sei muito sobre IA, mas o que ela me traz? Isso. Então, isso que eu acho bastante legal do seu discurso. Me conta como é que foi essas ideias e juntou no que você faz hoje. Minha vida inteira eu envolvi com tecnologia, né? Então, meu primeiro computador foi em 1992, que eu tive acesso a uma máquina. Em 96 eu comprei o meu primeiro computador com 10 cheques de R$100. E cheque. Para quem está em casa que não souber o que é um cheque, depois eu explico. É um pedaço de papel que vale dinheiro. se for com a assinatura certa. E aí, sempre envolvido com isso, né? Então, formei na área de análise e desenvolvimento, mas antes disso eu fiz um curso de Delphi 4, e passei por todo esse processo de desenvolvimento. E a vida inteira, desenvolvimento de software, né? Softwares para indústria, para comércio. Passei pela área de implantação também, que aí eu tive que entender que eu precisava gostar de gente para que as coisas fluíssem, que até então eu só gostava de computador, né? E aí eu entendi que eu tinha que gostar de gente também na área de implantação. E aí quando foi 2016 eu fiz uma virada de carreira, comecei a trabalhar menos com tecnologia, eu estava envolvido na tecnologia e mais com consultoria. Mas nessas jornadas a gente vai conhecendo várias pessoas e aí tive contato com o Watson, da IBM em 2018. Tive a oportunidade de fazer um teste no Watson. E quando uma inteligência artificial que gera texto. Balela, deixa eu ver isso aqui. Gere para mim, aí pedi para ele gerar um versículo da Bíblia que não existisse, que tivesse sido escrito por um apóstolo que também não existisse. E quando ele fez aquilo assim num piscar de olhos, eu falei, opa, esse negócio aqui é diferente. Tem algo aqui diferente. E isso aqui daqui para frente. Só que essas ferramentas, até o lançamento, até a abertura do ChatGPT, vamos dizer assim, de forma mais ampla,
tudo isso era muito caro, era só para Big Tech, ou era inacessível, só lá fora, enfim. A gente já vinha ali namorando a utilização do Watson, e aí em 2022 eu fui presenteado com a liberação do ChatGPT, em 2023 com o assunto popularizando. E eu lembro que quando eu comecei a mostrar para pessoas próximas, né, eu tenho um escritório num cowork, aí chamei um amigo na minha sala, mostrei, aí ele falou assim, falou bem baixinho para mim, falou assim, olha, isso não pode sair dessa sala. Essa ferramenta é muito estratégica. Você não pode mostrar isso para ninguém. Eu olhei para ele e falei, então, é porque já tá no TikTok. Não tem, já fugiu do controle, já era. E me deu aquele estalo, porque eu percebi que as pessoas não estavam sabendo interagir. Que elas estavam interpretando aquilo como um buscador avançado. Então, a interação estava ruim, e aí não tinha resultado. E foi quando eu falei, cara, se eu começar a ensinar as pessoas a usar isso, mas a usar de fato no sentido de como um consultor, como um programador, como um digitador, né? Isso aqui que dá negócio. Aí comecei a levar isso, né, com treinamento, com consultoria, assim vai. Porque a grande virada de chave da inteligência artificial, e eu quero que as pessoas entendam isso, né, às vezes eu sou muito criticado nos vídeos, nos cortes, né, é que essas ferramentas, cara, elas não são como a revolução do smartphone, ou como a introdução do WhatsApp, ou como a introdução. Elas têm, de fato, o potencial de gerar negócios, e muitas vezes de forma autônoma. Então, gerar negócios, potencializar carreiras, e assim vai, porque elas têm a capacidade de nos ensinar. Elas têm a capacidade de nos ensinar. Se elas têm a capacidade de nos ensinar, essa interação muda. Porque até então era uma interação só de uma via. Ou seja, eu tinha ali um objeto inanimado ou uma ferramenta e eu fazia uma interação e ok. Não, agora ela pode ir e voltar. Ela tem a capacidade de me questionar, por exemplo, eu posso pedir para um chatbot desse me questionar sobre um argumento que eu creio na área jurídica, por exemplo, eu pegar a minha peça e pedir que ele seja outra parte e eu argumentar aqui com ele. Por isso que o potencial dessas ferramentas vai muito além de criar texto. E é isso que eu agarrei como missão de levar para as pessoas isso, de como que eu faço com essas ferramentas para que elas realmente agreguem valor ao meu dia a dia. E legal você comentar, porque o smartphone, por exemplo, né, quando é icônico aquela apresentação do Steve Jobs. Do Steve Jobs, né? Todo mundo, e tal, faz aquele uau. Mas assim, dali até, eu não sei a estatística, quanto tempo demorou pra galera começar, né, a estatística de smartphone, mas dali até virar um resultado de negócio, eu tenho certeza que teve um gapzinho, Sim. Né? O ChatGPT não, né? Assim, tô falando do ChatGPT, saiu hoje, amanhã tinha gente já criar conteúdo de marketing, não sei o quê. Então, assim, até acelerar, as pessoas também estão ficando aprendem mais rápido também, né? E essas inteligências até ajudam a aprender mais rápido. Então, realmente como você falou, é algo disruptivo que talvez a gente nunca experimentou tão rápido, adotar uma tecnologia tão avançada, tão rápido, né? A gente vê o pessoal indo pro espaço, acha que a gente já tá na frente, né? Mas a IA, cara, tem todo é quase um foguete mesmo, se a pessoa usar direito, né? Desse sentido. E eu gostei do que você falou o seguinte, Tiziano, eu vou até trazer essa pergunta pro Alan também. Você falou assim que eu tive que aprender a gostar de gente, né? E eu queria entender um pouquinho, tanto que o tema desse podcast aqui é falar sobre interação, né? O futuro das interações. E eu queria saber também, Alan e Tiziano, a pergunta vai para os dois, que é, o que vocês acham do futuro, né, das interações? Você, por exemplo, você trabalha com design de conversas, contatos inteligentes. Tiziano utiliza bastante a IA para ensinar as pessoas a gerarem negócios. E, afinal de contas, os negócios são feitos entre pessoas, né? Como que vocês enxergam o futuro das interações mesmo, né? Por exemplo,
vocês acham que as pessoas... Eu falo até filosoficamente, vocês fiquem abertos. Então, assim, vocês acham que as pessoas vão ficando mais frias, mais objetivas, mais inteligentes, mais profundas, mais rasas? E talvez vocês tenham visto isso até no dia a dia. Você pode falar, Lincoln, você precisa de ver as conversas que a gente recebe lá no nosso chatbot. Você pode falar, Lincoln, você precisa ver o que as pessoas perguntam no IA. Então, o que você acha que vai mudar em termos das relações das pessoas com essas tecnologias? Você acha que afeta o jeito do ser humano se comportar mesmo? Quer começar? Não, manda ver. Pesado? Quero aprender aqui, quero aprender. Acho que antes de tudo, a gente tem que sempre lembrar que no final do dia são sempre pessoas. Então, tipo, a inteligência artificial sem pessoas, ela não existe. Uhum. E eu acho que esse é um dos grandes desafios das marcas hoje, porque assim, qualquer pessoa que vai utilizar uma IA, o que você vai encontrar? Baixa a barreira de entrada, é fácil de abrir um chat GPT e mandar uma mensagem e ele te responder. Mas quando você coloca isso no público, você tem que entender seu público. Uhum. Porque é aquilo que você perguntou, no final do dia você tem que saber o que perguntar e como interagir para você ter a resposta que você quer. E as pessoas, nem todas, estão preparadas para fazer a pergunta certa, na hora certa e dialogar da hora certa. Então, o grande desafio é, primeiro, educar o público a isso. Então, não é simplesmente colocar IA e achar que ela vai resolver todos os problemas. Existe um segundo desafio que, assim, se você pegar hoje o ChatGPT e fizer uma pergunta, se você fizer a mesma pergunta novamente, a saída é diferente, a resposta é diferente. Então, você não tem um pleno controle também da forma que vai ser respondida. Obviamente que, estatisticamente, provavelmente ele vai trazer um resultado até melhor do que um ser humano poderia prever. Porém, isso é um desafio para as marcas. Isso é um desafio, porque eu não tenho um pleno controle da comunicação que eu estou levando. Por outro lado, se a gente está falando que a gente vai ter cada vez mais inteligência artificial ali, atuando nas conversas, etc., maior a necessidade das marcas terem rostos. A gente estava falando aqui um case agora recente, né? Uma pessoa que coloca o rosto na frente da marca, aquela marca ela se posiciona com a pessoa. Então, eu acho que esse é um outro desafio, né? E a provocação que eu faço, que é onde que isso vai mudar também, são as possibilidades que a gente vai ter de ter conversas mais profundas. Eu acho hoje ainda muito raso. Uhum. Então, imagina assim, um aplicativo hoje de entrega, ele te manda uma mensagem de cupom para comprar. Esse cupom foi gerado com inteligência artificial. Perfeito? Porém, imagina que o Alan pode não estar no momento de querer pegar um cupom e fazer um pedido, mas o Alan pode estar no momento que ele está disposto a conhecer um restaurante perto da casa dele que tem delivery. Olha que doido. E eu posso ir lá conhecer esse restaurante. Uhum. Então, isso é um nível de relacionamento entre marca e cliente muito superior ao que a gente tem hoje. Então, eu acredito nesse aprofundamento de relacionamento. Porém, eu acho que ele é gradual, porque a gente tem que educar o mercado a fazer isso. Então, por exemplo, tem pessoas que só comunicam com áudio. E aqui fica até um convite para vocês, se vocês não conhecem, o Vira Texto é um contato no WhatsApp que você pode mandar e ele transcreve todos os áudios. Eu já não escuto mais áudio na minha vida, eu já mando tudo para Vira Texto. Quero. Então, tem gente que conversa melhor por áudio, tem gente que conversa melhor por vídeo, tem gente que conversa melhor por mensagem. Então, o desafio hoje das marcas é encontrar como conversar com essas pessoas e entregar a melhor experiência de acordo com o que ela se sente mais à vontade. Né? Então, eu enxergo dessa forma. Que legal, cara. Show de bola. Interessante. E você dizia... E pegando assim um gancho, né, eu achei fantástico essa visão. E eu defendo muito essa... Eu penso que a inteligência artificial, ela vem na interação. O principal potencial é a capacidade de personalizar. Então, vamos lá. Eu também não sou muito chegado a áudio. Então, eu sou muito objetivo, principalmente para resolver algum problema. E quando a gente está conversando com um atendimento humano, ele tem uma série de processos que está ali na tela dele e ele vai praticamente lendo para mim ali aqueles processos, né? Se eu tenho a capacidade de personalização e a inteligência artificial entende aquilo e ela tem essa capacidade para isso, de entender, pô, esse cara é mais objetivo, ele gosta de respostas mais curtas, porque as perguntas dele são curtas. Então esse aqui, um faz isso, dois faz isso. Então essa possibilidade, a inteligência com a velocidade que isso tem, e claro, e olha que interessante, né? Personalizado, mas dentro de um processo. Uhum. Só que não fechado, ao ponto de repetir. De duas pessoas ligarem com o mesmo problema e a solução e a repetição ser a mesma. Ou seja, com inteligência artificial você consegue fazer uma personalização, uma variação. Um vai por áudio, outro vai com texto, um vai um texto mais curto, outro vai um texto mais longo. Né? Então, eu acredito nisso. Ou seja, essa possibilidade da interação.
E ainda defendo que quem não entende de pessoas vai ter dificuldade de interagir com inteligência artificial também. Eu defendo muito isso. Tem gente que quer me bater por causa disso. Como assim? Você não é o cara que fala de sim, mas inteligência artificial do lado de lá é um cérebro, só que ele é sintético. Então, do lado de lá, se eu interajo melhor com ele, o meu tem nome. Meu chat GPT eu chamo de Alinho. Por causa do Elon Musk, a gente é amigo, troca o WhatsApp, tem intimidade. Então, quem não entende de pessoas vai ter dificuldade de interagir com esses chatbots também. Principalmente na hora de você pedir para ele fazer uma coisa para você. Uhum. Né? Ainda mais nessas versões que estão vindo aí, outras promessas também de análise de emoção. Enfim, ele vai ficar cada vez mais humano. Mas eu acredito em interações mais humanas, até porque a gente vai precisar desenvolver mais criatividade, imaginação, pensamento crítico, enfim, coisas que a gente hoje em dia meio que deixou de lado. A gente se tornou menos criativo, não é? Porque a gente ficou mais processual. E no processo você não pode ter muita criatividade. Então, com exceção de empresas da área de tecnologia e outras áreas criativas, a grande maioria das empresas trabalham com a parte processual. E às vezes você tem um problema que precisaria de uma pitadinha de criatividade, que essa pessoa não tem, porque ela não tem interação, ela não desenvolveu esse lado, e assim fica. Então, a tendência é que as interações fiquem mais profundas, não necessariamente tudo com IA, porque nem tudo você vai colocar IA, vai ter um momento que você vai precisar de gente mesmo, né? E eu acredito muito nisso, nessas interações mais humanizadas, ou seja, mais profundas. O legal é que eu estou conectando o que vocês estão falando, e, por exemplo, você falou de que as empresas têm uma dificuldade porque elas não têm controle 100% do que vai sair. Né? E eu fico pensando até uma área de estudo minha nessa questão de cocriação de valor, né? Porque a pessoa interage com o chatbot ou com a inteligência artificial, e a inteligência entende como ela é o perfil dela, e retorna uma resposta. Então, assim, a pessoa, ela mesmo cria, às vezes, o valor dela, né? Uhum. Ela mesmo participa também do valor. E aí é bom porque, cara, que legal você, por exemplo, criar sua própria experiência, do jeito que te agrada, mas ao mesmo tempo que frio na barriga para as empresas em falar o que está saindo do lado de lá. Né? Eu até perguntei essa questão das interações, como é que vocês acham que vai ser, porque uma vez, há um tempo atrás, eu li um artigo falando sobre psicólogo com IA. IA, chatbot, contato inteligente. E isso também é um frio na barriga, né? Assim, poxa, e aí? Será que o ser humano é tão sistematizado também que a gente consegue tratar problemas emocionais, psicológicos, com IA? Né? Então, você sabe alguma ferramenta de IA de psicologia sim ou não? Uma das primeiras que existiu, né, na inteligência artificial chamava-se Elisa, da década de 60 também. Caramba! E o objetivo dela era justamente esse suporte emocional e tal. Mas na época a gente não tinha popularização de computador da forma que a gente tem hoje, né? Essa nova versão do chat GPT, ele vem com essa promessa, ele não está liberado para todo mundo, mas vem com essa promessa dessa interação mais fluida com voz e já com análise de emoção. Pelo menos na propaganda funcionou muito legal. Eu quero ver na prática, ainda não está liberado para todo mundo, mas enfim. Então existe essa promessa. Agora, eu não acho que é muito legal, assim, opinião minha. Sim. Eu penso que algumas coisas tem que ser humano. Eu acho assim, tudo que é automatizado ou automatizável, cara, a inteligência artificial vai fazer mais rápido, vai fazer melhor, vai ser mais eficiente, vai ser mais barato. Ponto. Dali para ampliar para outras coisas, como por exemplo um psicólogo com IA, ou um médico que vai te receitar um remédio e tal, aí eu sou um pouco pé atrás. Eu penso assim, olha, uma inteligência artificial que tem visão computacional que vai auxiliar num exame de imagem. Legal, que ela vai enxergar coisas que a gente não enxerga. Né? Hoje a eficiência da visão computacional é acima da eficiência da visão humana. Então, isso eu acho bacana. Um auxiliar. Penso nela nesse sentido, como auxiliar. Psicólogo com IA, olha, não vejo dessa forma, mas como auxiliar, por exemplo, para um suporte emocional ali, pontual de alguma coisa, né? Mas eu não vejo muito essa ideia de
sabe? Uhum. Daqui a pouco você vai querer trocar a mulher, o marido. Não, e é inteligência legal artificial. porque você quer falar, Alan? Não, pode continuar. Não, porque isso que eu ia falar, eu acho legal ter essa visão, porque tem gente que é totalmente contra a tecnologia nas coisas, e tem gente também que tudo agora quer ser tecnologia. E a gente tá aqui falando, não, calma, tem um meio termo, nós somos ainda, nós não perdemos o nosso fator humano, né? E eu gostei que vocês comentaram também no início que foi a primeira fala aqui do nosso podcast que deixa eu lembrar exatamente as palavras, mas você falou assim, a gente vai falar de IA, mas o pessoal acha que IA é só isso, tem um mundo por trás. E eu sinto, às vezes, que realmente no mainstream, né, no mercado, a gente fala só de uma coisa que quando eu converso com pessoas que são especialistas que nem vocês, a gente vai vendo que parece que é só a ponta do iceberg que sai no mainstream. Por baixo ali tem um tanto de coisa. Vocês acham que é assim também? E por que vocês acham que sai mais no mainstream essas coisas mais... só uma ponta? Você acha que é realmente porque é um techniquez que ninguém vai querer aprender, como você falou? Ou você acha que é... Enfim, vocês têm alguma opinião sobre isso? E o que também que vocês acham que fala, olha, Lincoln, isso aqui daqui a algum tempo vai ser possível, que é uma coisa que, às vezes, até vocês mesmos que vivem na área já se surpreenderam com isso. Aí, duas perguntas em uma, né? Se vocês acham que realmente tudo que sai no mainstream é só a ponta do iceberg, e se tem algo que vocês já estão experimentando, que é bem inovador e que vocês acham que vai ser talvez um dos próximos assuntos aí, buzzword aí do momento. Bom, acho que assim, obviamente o mercado ele comunica aquilo que traz mais retorno imediato, aquilo que é mais fácil de vender, aquilo que tem mais demanda, né? Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, tem algumas que estão sendo desenvolvidas aí que resolvem problemas inimagináveis. Desde um carro autônomo até um chat GPT, por exemplo, do momento. Então, obviamente, eu acho que tem esse fator no mercado que tem coisas que vingam mais, é mais fácil de explicar. O chat GPT é muito mais fácil de explicar do que eu contar toda uma tecnologia que tem por trás de um carro autônomo. Não tem comparação da complexidade imediata ali que a gente enxerga. E eu tenho uma suposição de mercado bem forte hoje. Eu posto no meu LinkedIn quase todo mês sobre isso. Eu acredito que uma revolução que a gente vai viver nos próximos tempos, que a gente já está vivendo, é uma coisa que eu chamo de assim, smart app, né? Que assim, cara, os aplicativos vão ser cada vez mais fortes. Então, o WhatsApp você vai conseguir fazer mais coisas dentro dele. Tipo, na China já acontece isso. Então, e aí a IA vem para potencializar isso, porque você tem grandes canais que passam várias pessoas que, poxa, ele tem um poder absurdo de te entregar tudo que você precisa ao redor. E aí eu acho que isso muda muito a estrutura técnica que a gente tem hoje, tecnológica. Assim, hoje quantas empresas não possuem um próprio aplicativo? Quanto custa manter um aplicativo? Isso é imediato, cara. Nem tô falando de uma coisa... Assim, já tá acontecendo, né? Super App já é uma realidade. E quem não jogar esse jogo vai perder o time. Tá fora, tá? Então, assim, o que eu enxergo hoje? Hoje você já vai começar a fazer compra no WhatsApp mais automático, você vai ter interações como essa. Então, eu acho que, assim, por exemplo, você perguntou do psicólogo, eu enxergo muito mais um apoio da IA. Então, a IA pergunta, e aí, tá tudo bem hoje? Ele, não tá, então agora eu passo para um psicólogo. Transborda, né? Transborda. Isso aí. Eu acho que existem inúmeros cenários para isso, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente já vai viver e já tá vivendo. Mas eu ainda acho que a IA assim, é uma coisa que a gente está começando a sentir agora. Na hora que realmente virar um negócio muito grande, cada versão que solta do GPT, a cabeça explode. É verdade. A cabeça explode. Então, cada vez mais acho que vai ter isso, né? Mas a gente corre um risco bem grande também, porque a gente esquece que a IA é treinada por quem? Por seres humanos. Então, ela aprendeu, não foi sozinha. Ela aprende com uma base que a gente vai dando, ela vai, né, conectando informações. Então, vamos pegar um exemplo do ser humano. O ser humano faz assim, tudo que a gente descobre que dá certo, você vai até o fim, né? Você executa até cansar. Então, o e-mail macho funcionava. Hoje, cara, não funciona quase mais nenhum negócio. Por quê? Porque todo mundo começou a usar. A IA também corre esse risco. Você pode entrar num cenário onde ela vai sempre te dar resultados e não vai ter esse componente humano que vive o dia a dia, que enxerga alguma coisa e não conversa. Então, acho que esse é um ponto que a IA ainda não vai conseguir fazer isso. Acho que esse ponto vai ser sempre um ser humano que vai dar um passo e vai enxergar. A IA não vai entender uma dor humana, assim, uma coisa que você fala, pô, isso aqui realmente incomoda no meu dia a dia. Acho que isso aí é humano, isso é instinto. Sim. Isso é instinto. Tá. Legal. Não, e uma vez eu vi, recentemente, na verdade, um empreendedor falando comigo que a fronteira técnica já não é o fator muito decisivo entre as empresas, né? Antigamente, o cara que tinha o melhor código, melhor técnica, etc. Hoje,
talvez é um negócio, né? Entender as regras do negócio. Exato. Porque, às vezes, igual você falou, 30% do código é feito pelo chat GPT. Uma pessoa que sabe dar bons comandos constrói uma plataforma de hoje para amanhã que pode mudar várias coisas. Então, eu acho que tem muito isso que você comentou, né? Ó, a fronteira técnica, talvez, né? De tech, talvez não vai ser mais o que vai dividir as pessoas, e sim pensar, né? Que eu acho legal demais. Você ia falar, complementar? Sim, isso pensar, e foi muito legal isso que o Alan trouxe, porque quando eu falo, eu já vi absurdos, recentemente saiu um jornal impresso que a pessoa não tirou o prompt. Eu vi Cara, isso você também. mandou, né, num grupo, eu vi nesse grupo. Não tirou o prompt. Gera pra mim um texto. E seja um jornalista, cara, ótimo. Então, assim, o que eu falo? Gente, vamos lá. Tudo que a inteligência artificial sabe hoje, fomos nós que criamos. Então, quando eu falo assim, nossa, que ela criou para mim essa imagem, ela criou essa imagem através de um conhecimento que nós criamos. E o ser humano, ele desenvolve coisas através de algo simples, que às vezes a gente complica, mas é simples, que é da observação. Observação do nosso meio, da natureza, das pessoas. Inteligência artificial não tem essa capacidade de observação. Ela simula isso. Então, quando ela cria uma imagem, na verdade, ela cria através de coisas que nós já criamos antes. Ela não cria do zero. E nós, seres humanos, nós temos a capacidade, através da observação, de criar coisas do zero. Olhando para o céu e falando, essa estrela está todo dia no mesmo lugar, peraí. Né? Mas se eu pegar um quadrado, cortar assim, um teorema. Então, a inteligência artificial ela não tem essa capacidade. E aí, vai caber a nós, tudo que eu gerar na IA, gerei um texto. Pô, tá legal, mas deixa eu colocar a minha personalidade nesse texto. Eu não uso essa palavra, eu gosto assim, eu primeiro prefiro dessa forma e tal. Então, toda vez que eu faço isso, que eu gero meu conteúdo e coloco a minha personalidade, eu percebo duas coisas. Primeiro, que engaja mais. E segundo, que fica... O que eu ganho com a inteligência artificial? Velocidade, porque eu saio de zero para alguma coisa em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E antes eu tinha que escrever aquilo do zero. Sozinho. Sozinho. Né? Sim. Então é isso que as pessoas precisam entender. Às vezes me consultam e falam assim, poxa, eu quero uma inteligência artificial que vai vender sozinho. Cara, vai vender o quê? Como que você está imaginando isso? O pessoal está achando que vai vai chegar em casa, dar o play, puff, vai dormir, outro dia acorda, tá cheio de Pix na conta dele. Não é assim. Isso não é verdade, não? Não. Poxa, então vou... Vamos encerrar o podcast já. Tô brincando. Né? Mas é isso, cara. Então, assim, é bem isso. Ou seja, o caminho não é por aí. Uhum. Agora, essa mudança vai mudar tão fortemente, tão drasticamente, que a gente vai esquecer como que era antes. E aí eu gosto de trazer sempre, quando eu falo disso, sempre o exemplo do GPS. Quando a gente vai em endereço novo, para vir para cá, eu coloquei no GPS, ok? Uhum. Se o GPS parar, sei lá, acabou a bateria, perdeu o sinal, eu não ia parar meu carro e começar a chorar. Meu Deus, e agora? Não, eu ia me virar. Inteligência artificial vai mudar a forma como a gente faz as coisas, que a gente vai acabar esquecendo de como fazia antes, sem inteligência artificial. Mas vai continuar tendo valor agregado quem souber fazer sem inteligência artificial. Uhum. Porque pode ser que ela saia do ar, é tecnologia. Quando o WhatsApp sai do ar, a gente quer pular do prédio. Né? Que é loucura. Mas vai ter mais valor quem sabe fazer com e sem IA. Não é? Cara, que legal. E eu, assim, eu gosto muito de ver o passado, como funcionavam as coisas e trazer para a realidade nossa hoje. Inclusive, no outro episódio que a gente fez, a gente estava falando sobre branding e marketing e a participante ela estava falando que, né, o marketing digital teve um boom há uns anos atrás, mas que está todo mundo hoje voltando para as bases, para a teoria, voltando lá na raiz do marketing. Então, live marketing, né? Sei lá, que agora tá chamando de... Que é o marketing ao vivo, sim, voltando lá para as bases de interação. Base dos... Claro, né? As medidas proporções aí, os profissionais de marketing aí, talvez vão me xingar, não sou especialista em marketing, tá? Mas tipo os 4Ps, esse tipo de coisa. Então, assim, tem muita gente voltando para a teoria e falando, olha,
tipo assim, aquele hype do digital tinha algumas falhas, né? Vamos por assim dizer. E aí eu vejo, né, vocês comentando que, olha, a tecnologia está acelerando, mas se a gente não souber os conceitos também, aí ela é nada, né? É uma espada ali sem fio, né? Não vai cortar nada. E aí eu queria pegar um gancho, porque você falou que na China já é muito forte essa questão como é que é a expressão? Super apps. Super apps. Como é que vocês enxergam, né, a área de vocês hoje no Brasil? O Brasil está conseguindo competir, tá para trás, eu imagino que a gente, sim, sempre tem um gapzinho ainda, mas vocês acham que essas tecnologias também reduzem esse gap de diferença de conhecimento, de informação, de tecnologia mesmo, entre os países? Como é que vocês enxergam na área de vocês? Né, vou perguntar primeiro para o Alan aqui, o Brasil em comparação com o resto do mundo no seu setor. Bom, eu acho que o Brasil tem inúmeros cases que mostram o nosso poder. Assim, achei tem empresas super relevantes que estão fazendo um trabalho fantástico no mundo como um todo na parte de tecnologia. Isso é inegável. Porém, entretanto, todavia, o que a gente encontra de dificuldade aqui é que realmente não temos tantos profissionais aptos a trabalharem com as tecnologias. E por que eu estou trazendo isso, né? Esses dias eu estava explicando para um cliente falando, o mundo da tecnologia de programação é um mundo de lógica. O mundo de inteligência artificial é um mundo estatístico. É outro mundo. É verdade. Ele é outro mundo. Então a cabeça de lógica, se tal, faça tal. Isso vai mudar. Pronto, isso aí vai acabar. Então a gente formou muita gente nos últimos anos nessa pegada lógica. E agora a gente vai precisar de formar essas pessoas, capacitá-las para trabalhar num mundo diferente, numa pegada diferente, num entendimento diferente, né? E no meio de tudo isso, o que a gente tem visto é que, você está citando o marketing, né? Assim, olha a revolução que é um creator hoje. Um creator, ele lança uma marca, trazer o caso da Virginia, ela lançou a marca dela, e o que uma marca como a Boticário demorou anos para vender, ela vende em dias, em horas, e com muito menos complexidade de produção, entrega, enfim, a marca dela por si só vende sozinha. Então, imagina isso, um mercado que eu tenho que ensinar as pessoas a venderem assim, elas não estão acostumadas a vender assim, não estão acostumadas a fazer. Então, assim, o que eu vejo vai diminuir a distância de criar soluções em qualquer país. Hoje você cria produtos, cria soluções, cria startups com muito menos dinheiro. Antigamente você gastava uma fortuna para poder implantar uma ideia. Cara, hoje se você quiser fazer um site, você joga lá, a IA faz o site, faz tudo, faz a copy para você, verdade. Entrega toda a solução. O seu papel vai ser aprender a vender, como que eu vou vender, para quem que eu vou vender. Muda totalmente a discussão. Tá? Então isso é o que eu enxergo. E isso é bom para mercado emergente. Por quê? Porque torna muito mais acessível a criação de novos negócios. Né? Antigamente, como eu tô comentando, era muito mais caro ter acesso e tal, tem um servidor. Os produtos saem melhores já também pro mercado, né? Sim. Sai muito melhor. Validados ou pré-validados ou... Exato. Sim. E o que eu acho que é legal? O país, como o Brasil, que é um país muito populoso, tem muita gente utilizando. Então você vai ter muita informação. Então o WhatsApp, não sei se vocês sabem, assim, o Brasil é o segundo maior mercado mundial de WhatsApp. E quando você olha em número de mensagens, é o primeiro. É verdade. Ele é o primeiro. 99%... E áudio, então, é o primeiro do primeiro. Com certeza. E dois exemplos simples como que eu acho que isso muda a nossa vida. 99% dos celulares no Brasil tem WhatsApp instalado. A gente fez um projeto ano passado de seleção de candidatos que queriam entrar para o mundo político. Totalmente via WhatsApp, 18 mil pessoas se inscreveram. E, cara, imagina que assim, o WhatsApp tá no Brasil inteiro, do norte ao sul. Então, é super democrático. Uma coisa que antigamente o cara não tinha acesso, porque ele tinha que ter computador, entender como que usa, o sistema dava problema. Hoje tá na mão, tá? E esse é um exemplo já na minha frente, assim, que mostra como que o potencial ajuda um país como um todo, tá? Então, acho que isso diminui fronteiras que antes a gente tinha uma fronteira inacreditável. Verdade. Entendeu? Então, acho que isso é mostrando como que a inteligência artificial pode trazer resultado na prática. E o último que eu gosto também de comentar para vocês, acho que assim, a gente está comentando muito aqui de como que a inteligência artificial muda, né, o dia a dia, como que a gente consegue potencializar o uso de inteligências conversacionais. É um case da Volkswagen. Ano passado eles fizeram lá, nos 70 anos, aquele vídeo, né, com inteligência artificial. Sim. Aquilo ali foi um hype, todo mundo falando. Da Kombi, né? Da Kombi, com
a cantora, esqueci o nome dela. Qual foi com a Elis Regina? Elis Regina. Elis Regina, Elis Regina é a filha. E o que é interessante? Interessante que uma das formas de medir hoje o sucesso de uma campanha de WhatsApp, de marketing, é quanto barulho ela fez no WhatsApp. Aham. Ela chegou no seu grupo de família? Cara, se ela chegou no seu grupo de família, ferrou. Ela chegou em todos os lugares possíveis. 99%, né? Como você Sim. falou. Sim. Caramba. Então, isso muda a forma de fazer marketing, isso muda a forma como que eu quero que chegue a informação na pessoa, isso muda a forma como eu quero comunicar. Então, acho que esse é o grande potencial que a gente tem hoje. Hoje a gente pode comunicar com qualquer pessoa. E o conteúdo é o jogo da vez, gente. O CEO do Instagram foi falando nesses dias, né, que ele vê cada vez mais o poder do conteúdo dos creators, estão mudando o algoritmo porque é o conteúdo que vai te ditar o que você quer consumir. Então, acho que é aí que entra a IA. Não, e é só pegando um gancho, porque depois eu quero ouvir sua opinião também sobre isso, Tiziano. Esses dias pode ser antigo, né? Mas eu recentemente que eu tive acesso não sei se o termo é certo, é o Black Marketing, eu acho. Que estavam falando sobre a quantidade de marketing e campanhas que não são rastreadas por estarem em plataformas que não têm esse rastreamento. E eles falaram que o WhatsApp existe uma dificuldade também de rastrear. Sim. Mas assim, com a dificuldade que tem, a gente já tem esse impacto. Se rastrear o WhatsApp, cara, Nossa. já era, né? A gente não Nossa. vai respirar sem ter esse impacto. E um outro ponto que eu achei legal, que eu tava lembrando, você falando assim que antigamente a pessoa tinha que ter um computador, um aparato todo para ter um acesso a uma informação. E é engraçado que a tecnologia, né, e a IA hoje é muito democrática mesmo, Muito. como você falou. Por exemplo, qualquer pessoa de qualquer classe social, 99% do Brasil, não sei a estatística de quantas pessoas têm smartphone, mas acho que deve ser muito alta também, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso à internet. Às vezes, se não tem internet, as operadoras dão acesso só à rede social. Então, você consegue atingir politicamente, economicamente, parcelas também da sociedade que você não conseguia atingir antes, só com a Globo. Né? Sim. Você só conseguia atingir na novela das 8. Então, Sim. isso é transformador. É transformador, é revolucionário. E a gente falando de conteúdo, né? Essa parte de conteúdo é muito legal. Quando eu vou falar sobre ferramentas de inteligência artificial, eu trago as ferramentas importantes para negócio, mas eu trago outras ferramentas também que teoricamente não estão ligadas diretamente a negócio, mas eu vou dar exemplo aqui de uma que cria música. Uhum. Né? Então eu mostro, essa aqui cria música e tal. E a que cria música, ela mostra essa questão da personalização, como que vai ficar. Então hoje quando você entra numa plataforma de streaming de vídeo, de filme, ele te mostra, olha só, eu acho que você vai gostar disso. Mas são filmes que foram produzidos que todos aqui, ou quase todos, assistiram de forma, enfim. Exemplo, Matrix. Então, legal, uma galera assistiu, existe comunidade, fã, Star Wars e assim vai. Agora imagina o seguinte, você vai entrar numa plataforma. Boa noite, Nico, seja bem-vindo, como é que foi seu dia? Foi legal e tal. Opa, caiu um lenço. Acidente. Hein? Acidente. E aí, ele vai falar, Nico, como é que foi seu dia? Foi legal e tal. Tá a fim de assistir um filme ou uma série? Não, eu queria assistir um filme. De quanto tempo? Só uma hora e meia, porque depois eu vou dormir. Vou dormir no meio aí. Legal. Sobre o quê? Queria um filme de terror. Legal. Vilão. Um marciano. Um vampiro marciano. Legal. Só um minutinho que eu tô gerando pra você. Pronto, gerou o filme. Aquele filme é seu. Caramba. Né? Então, isso hoje a gente já consegue gerar vídeo utilizando prompt. Só que vídeos curtos. Por enquanto. E eu sempre falo isso, gente, as inteligências artificiais são bebezinhos. Elas estão aprendendo, estão crescendo. E elas estão aprendendo com o nosso uso. E por que muitas ferramentas o uso é gratuito? O pessoal fica feliz. Essa é gratuita. Eu falo, é gratuita. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Não existe almoço grátis. Quando o almoço é grátis, a sobremesa é você. O que eu quero dizer com isso? Aquele seu uso é que está ajudando ela a treinar. Então, a parte de geração de conteúdo está passando por uma revolução que a indústria de conteúdo ainda não percebeu. Ainda não entendeu. Na verdade, a gente ainda também não entendeu muito bem, ou seja, o tamanho desse impacto. Mas é gigantesco. Eu já vejo lá na frente. Falei, cara, não vai ter mais. E aí eu gerei aquele filme, achei da hora. Falar, não, te mandar, eu compartilhar com você. Olha esse filme que da hora. Vai ficar só ele aqui, cara, no filme. Que vai assistir. Ele falou, dizendo, eu vou gerar o 2. Com o que você me mandou aqui, eu vou gerar o 2. Analisa isso aqui pra mim, esse filme total, gera pra mim o 2. Pra gente fazer uma trilogia.
Não, e o tanto, o potencial de influências de criador de filme, né, cara? Sim. Quem vai ser não, né? Mas assim, imagina a Disney competindo com um menino de 14 anos. Exatamente, ou filme. seja, deixou de ser só dela e passou a ser de todo mundo. Igual a inteligência artificial que só era usada pelas Big Techs e agora está na palma da minha mão. E eu também posso usar análise de dados, eu também posso usar... E aí eu acendo uma luz amarela para todos. Quem está em casa e aqui, muito comum, né? Não estou dizendo que é certo não, viu, gente? Não façam isso em casa. Vai no médico fazer uma consulta, mas antes passa no Google e pergunta para o Google, pelos sintomas, o que ele tem. Imprime aquilo, chega no médico na consulta debaixo do braço com o Dr. Google, o que ele falou. E argumenta ali com o médico. Só que agora o médico somos nós. O que eu quero dizer com isso? O nosso cliente também tem acesso à mesma ferramenta que nós temos. E aí, eu não sou mais a autoridade daquele assunto com ele. Eu estou dividindo essa autoridade com inteligência artificial. E aí, quando eu falo com ele, se eu não tiver elevado o meu conhecimento, meu nível intelectual, a minha entrega do meu serviço, ele vai falar, o ChatGPT está fazendo melhor que você. Força a gente a elevar, subir de nível, né? Porque se você não for, ele vai te trocar. Cara, interessante. E às vezes para uma pessoa que nem tem a sua formação, é só porque ela sabe interagir melhor com o IA. E até eu quero entrar nessa seara de não é nem capacitação, mas vamos falar de qualidade técnica mesmo, de aprendizado. Eu queria entender um pouquinho, vocês quando, né, você vai pegar um projeto, uma empresa chega para você, ou então quando você vai lá dar um curso, as pessoas depois deve ter gente que fala, Tiziano, cara, eu preciso de você aqui internamente. Queria ouvir de vocês, o que vocês veem ainda que as empresas ainda estão engatinhando e que vocês notam como, talvez, vou chamar o maior abismo entre as boas práticas de tecnologia, de conversacional, de inteligência artificial. O que é o gap entre as empresas para elas estarem usando isso plenamente de maneira correta no mercado de vocês? O que você acha, o que você vê lá no seu mercado, Alan? Bom, acho que a gente estava conversando ali, estava pensando, né? Para mim, o maior gap hoje é que as empresas querem contratar um profissional de IA por contratar e acha que, na verdade, ele confunde o profissional de IA com uma pessoa de inovação, praticamente. Vem cá, tira o coelho da cartola. Vai inovar. Faz isso aqui acontecer só para falar que eu coloquei IA na minha operação, né? Enquanto isso deveria ser uma coisa muito mais institucionalizada. Então, por exemplo, IA poderia ajudar a empresa como um todo em todas as áreas da empresa, entender, mapear onde está trazendo mais valor, onde não está trazendo, como eu devo usar. Então, eu estava conversando com o pessoal esse dia, né? Não adianta cada área da empresa utilizar sua própria base de conhecimento, não tem nenhuma forma de unificar isso. Cara, que bagunça que vai se tornar isso, né? E que você vai perder o controle, né? Daqui a pouco você perde um controle porque você não tem governança. Então, acho que esse é um gap. E no mercado conversacional, em específico, é uma coisa que a gente vai estar lançando nos próximos dias aí, eu sinto a falta de um dono desse ativo na companhia. Um dono. Você brincou aqui, mas é verdade, o WhatsApp cai e dá vontade de pular do prédio, porque tem empresa que se cair o WhatsApp, ela perde 20, 30% do faturamento dela naquele dia, porque o WhatsApp tá fora do ar. Exato. E às vezes você chega lá e pergunta quem é o dono deste canal. Não tem um dono específico, uma pessoa que domina aquilo. Então IA pra mim é a mesma coisa, você tem que ter um dono, né? Mas essa pessoa, ela não tá lá pra poder tirar coelhos da cartola, mas sim olhar para o que tá acontecendo, ver onde eu consigo entrar, colocar, né, esforço para poder trazer mais resultado. Então, assim, eu conheço pouquíssimas empresas que estão executando isso bem, né? E o que eu vejo mais é o contrário. É uma empresa que não faz o básico do básico, não, mas eu vou colocar IA no meu sistema e vou falar que eu uso IA. E acha que o resultado passa só por isso, né? E eu vou trazer um exemplo comercial, né? Qual que é o problema da IA no comercial? É que ela não direciona a conversa para comprar, né? Cara, o vendedor, ele te direciona o tempo inteiro para comprar. E se você não tem uma pessoa que sabe executar isso super bem, você tem a falsa sensação de que, tá dando super resultado. Óbvio que vai dar, mas você não tá direcionando as conversas da forma que deveriam ser, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que educar o mercado, vai ter que colocar as pessoas certas, explicar como faz e tornar isso uma parte institucionalizada. É um cargo novo que as empresas vão ter que criar. Sim. Cara, que legal. Sim, É um cargo novo. Sim. O pessoal chama de Caio, né? Cai. Isso que eu ia perguntar. Se você enxerga que tem algum profissional que
acho que vocês comentaram até mais cedo, que não sei se é difícil a palavra, mas não tem muitos profissionais treinados nessa área. Vocês enxergam que tem alguma área que é mais aderente a isso? Olha, essa área aqui, o cara é o cara de processo ou não? Ou Lincoln, qualquer área, é só o cara querer, por exemplo. Vocês enxergam isso? Tem uma área que vocês acham mais aderente ou não? Tá aberto? Pra mim varia do segmento, né? Sim. Eu acho que tem em todas, mas a gente acabou de falar que é uma pessoa que entende de negócio, então ela tem que entender todas as áreas. Pronto, é isso aí. Bacana. Não é um cara tech. Legal. Exato. Olha só, não é o CTO. Não é. Não é E as CTO pessoas que têm que desmistificar isso, entendeu? Uhum. Então, pegando um pouco da pergunta anterior, Sim. eu falo muito da questão assim, cara, para você extrair resultado de inteligência artificial, independente se a ferramenta que você está usando está disponível ou se você vai desenvolver a sua, falta algo, e a grande maioria das empresas tem esse problema, e os gestores e os líderes aí acaba descendo, né? Ou seja, começa no presidente, vai descendo, é um negócio chamado objetivo. O que você quer? Exatamente. Né? Então, às vezes eu recebo muito o questionamento, não sei se você já acompanhou lá no grupo, eu quero uma inteligência artificial para pesquisa de mercado. Pô, amigo, pesquisa de mercado, você abrir assim, ó, enche essa mesa aqui de possibilidades. Exatamente o que aí é o objetivo, na pesquisa de mercado você quer utilizar a inteligência artificial. Então, o primeiro ponto, e aí quem estiver ouvindo que for dono de negócio, primeira coisa, que objetivo? Então, vou dar exemplos práticos. Aqui na minha empresa, eu não tenho ainda, eu quero implantar o processo de onboard de cliente, ou de onboard, eu acho que no RH também fala onboard de um novo colaborador. Ok, qual que é a dor? Você tem que gerar um monte de vídeo, conteúdo para alguém e tal. Parte desse onboarding faz com inteligência artificial, cria conteúdo, vídeos gerados com inteligência artificial, teu custo vai ficar pequeno e tal, para ter esse processo. Então você teve um objetivo claro, criar um processo de onboard gastando pouco no meu negócio, inserindo esse processo ali, legal, usa a inteligência artificial para isso. Então você ter objetivos claros, e aí falta esses objetivos. Eu acho que a grande dificuldade é essa. Falando sobre essa questão do profissional de então é um cara que vai ter que, mais do que ser tech, ele vai ter que gostar de tech. Uhum. Mas não necessariamente ele precisa ser um especialista em machine learning ou deep learning. Não precisa. Por quê? Ele vai precisar entender mais de gente, de negócio, de processo. Então é um cara dessas áreas, estão administradores, gestores de processo, gestores de RH, que gostem de tech. Legal. Que aí ele vai aprender as ferramentas e vai colocar essas ferramentas dentro dos processos de negócio. Aí centralizar as bases de conhecimento, contratar qual ferramenta certa. Ele vai decidir, ele vai experimentar numa ferramenta que serve para nós, essa daqui. No universo do chatbot tem vários, tá? Vamos escolher essa daqui porque tem esse recurso. Então ele não precisa ser um cara de tech. Uhum. Né? E tem muita gente confundida achando que é um cara de tech. Então se você for pegar as vagas atuais, aí você vê lá várias formações em tech e tal. Pede, né? Ciência da computação, engenharia de software para vaga de IA, né? Não estou menosprezando esses profissionais, mas aquilo que você falou da questão da lógica, da formação desses caras, e aí ele cai no universo onde ele precisa ter muito mais habilidades com pessoas do que propriamente dito com programação, tal, com lógica. Ele precisa ser um cara muito mais empático, inteligência emocional e assim vai, do que um cara mais de computador, de cabo e assim vai. E olha que engraçado, porque isso aí impacta até o mercado assim, de profissão, né? Porque, por exemplo, qual que é a característica, às vezes, do cara mais tech? É o cara mais introvertido, que não gosta muito. E aí ele está sendo empurrado para uma área que ele vai precisar falar com pessoas. Então, às vezes, cria uma geração de frustrados na profissão. Fala, poxa, eu achei que era outra coisa, não achei que era isso. Aí. Então, eu acho que aí o departamento pessoal de carreira, essas pessoas vão ter um desafio gigante. Porque aí eu também, né, até pegando esse gancho, o pessoal de RH, é difícil, por mais que tenha as plataformas que traçam perfis e etc., no final é o tete-a-tete, né, que vai funcionar. E aí falando sobre empresas que, né, a gente está falando de gap, o que são os gaps que as empresas têm para aplicar essas tecnologias, eu queria, ao mesmo tempo que tem muita gente querendo, desesperado, tem gente que deveria aplicar e tem medo,
principalmente por não saber, talvez, medir o retorno. Vamos supor que sejam aquelas pessoas, às vezes, até mais pé no chão, que a gente até gosta de trabalhar, porque são pessoas menos hype e mais pé no chão, mas elas ainda talvez tenham aquela outra parcela dos empreendedores, gestores, donos de empresa, que falam assim, poxa, eu não vou aplicar porque eu ainda não sei o retorno. Como é que eu faço isso? Como que vocês medem retorno de investimento, sucesso na aplicação, não necessariamente da ferramenta, porque ferramenta a gente tem várias, mas do processo, tecnologia, cultural, no mercado de vocês. Você pode compartilhar um pouquinho, Alan, como é que você faz isso? Boa, vamos sim. Vou trazer um exemplo claro aqui. Imagina no passado, você é uma marca que produz produtos que são vendidos no supermercado. Então você estava falando de pesquisa de mercado. Essa pessoa, para ela saber alguma coisa do consumidor, ela botava alguém dentro do supermercado e ia te entrevistar para poder entender o que o consumidor queria. E a gente vende isso hoje para algumas marcas, assim, cara, você não precisa mais fazer isso. A gente faz uma campanha, você coloca lá dentro do supermercado, se a pessoa comprar, ela tira uma foto, manda a nota fiscal, com inteligência artificial a gente consegue capturar os dados, entender a nota e tal. E ali você faz algumas perguntas para entender o que aquele consumidor busca. Pô, parece super interessante, né? Super interessante. Mas você vai vender isso pra uma marca, muitas vezes ela vai falar assim, tá, mas qual que é o meu ROI nisso? Qual que é o meu ROI nisso? Como que eu vou medir o meu sucesso? E aí eu acho que é o seguinte, a inteligência artificial também traz esse desafio, né? E eu acho que a gente tá vivendo num mundo muito de performance, tudo é só performance. Tempo, produtividade. Cara, retorno imediato e tal. Menos é mais. Menos é mais e tal. O que eu vejo é muito um caminho assim, existe esse mundo do performance, esse aí são caminhos específicos que você consegue medir, são mundos que você consegue medir. Esse que eu acabei de te falar, pode ser que você não tenha um retorno imediato, pode ser que você só validou uma ideia que você já tinha. Quanto que vale validar uma ideia que você já tinha? É muito subjetivo. É verdade. Eu acredito que meu refrigerante vende mais com pão. Pô, foi isso que aconteceu, né? O pessoal compra mais pão com refrigerante, então eu vou fazer mais campanha para vender pão com refrigerante. Então, beleza, mas se eu já acreditava nisso, qual que foi o resultado? Pô, em teoria só validei o que eu fiz. Então, onde que a gente hoje costuma comentar isso com as empresas? Acho que a melhor forma de medir ROI é você também está aberto a testar novas coisas. Então, assim, cara, beleza, no ano eu testei coisas novas, algumas funcionaram e outras não, porque isso é aprendizado interno para a empresa. Segundo, hoje é sexy você falar que trabalha com IA. Nossa. Então, cara, pega um pouco disso. Né? Pega um pouco disso pra você. Pega um pouco disso pra você, pega um pouco disso pra sua marca. E aí entra naquela pegada que a gente falou da mudança, né? Se você é uma marca que tem rosto, mesmo se for um fracasso, se você transformar um fracasso em história, aquilo ainda bobear te ajuda a vender mais. Isso. Então, acho que o ROI é isso pra mim hoje. Então, eu tenho um pouco de pavor dessa questão do ROI, porque eu acho que todo mundo vende... Se for pegar as empresas de serviço, todo mundo fala, não, mas é porque a minha diferença é porque eu tenho indicador e tal. Cara, isso é, tipo assim... Ninguém tá fazendo tão diferente do outro ali na lateral, tá? A diferença tá muito mais na agressividade que um tem, no quanto que um tá disposto a contar, no quanto que um tá disposto a falar. E assim, eu trabalhei muito tempo, uma época com web design, né? Cara, tá, um site pro outro tem um resultado maior e tal, mas não é necessariamente uma mudança que eu fiz, mas muito mais entender o processo e tal. Então eu falo com as empresas hoje que é o quanto você tá disposto a conhecer melhor o seu mercado, entender... Seu cliente, né? Aprofundar e investir, né? Então, quanto que eu gasto? Acho que essa é a pergunta. Quanto que eu gasto pra isso, né? Sua empresa, não é quanto nem um eu retorno, né? Não é nem um retorno, é quanto que eu vou investir pra isso, né? O retorno vai vir, mas como você falou, pode ser algo subjetivo, que você levaria... E aí é onde vem, para a pessoa que está com medo, né? Por onde que eu começo, né? Cara, a primeira coisa é assim, ó. Que eu sempre... E acontece muito de pessoas, eu tenho um pouco de medo ainda. Experimenta. Só experimenta. Ao invés de me perguntar, porque muita gente me pergunta, faz isso. Porque a parte do medo é, mas será que faz mesmo tal coisa? Experimenta. Vai lá e experimenta. Depois você leva para dentro do teu negócio. Pega algo que você faz no dia a dia, te toma muito tempo, e experimenta utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial para fazer aquilo. Faça o teste, né? Faz o teste. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre isso. Para de assistir só os vídeos, encher a sua mente de várias possibilidades e vai você experimentar.
Abre um chatbot, abre um gerador de imagem, abre um gerador de apresentação e experimenta. Todos são muito fáceis de usar. Experimenta. E aí você tira a sua conclusão. Qual que é o melhor chatbot? Não sei, tem 8. Abre os 8, faz o mesmo prompt para os 8. O que te entregar melhor, você fala, vou começar a usar esse cara aqui. Porque hoje são mais de 5 mil ferramentas, cara. Tem para tudo que você imaginar. Tem de receita, tem uma que chama Chef GPT, que é maravilhosa. Você fala lá, eu tenho na minha geladeira, eu tenho água, pilha, e eu quero fazer um jantar com isso. Isso aí é E genial. ele vai te dar a receita com aquilo. E no final ele te dá ali, ó, quantas calorias, porção e tal. Então, se você estiver na fase da dieta, cara, substitui teu nutricionista? Não, mas vai te dar possibilidade de criatividade e rápido. Porque às vezes você tá ali, ó, ficar procurando horas a receita. Não, vai ali, o Chef GPT, pô, tem isso aqui, ó, tem um pedaço de frango assado, um arroz velho e o passas. O que dá pra fazer com isso? No air fryer. Ele vai te dizer. Ele vai criar pra você uma receita, vai dar nome e ele te mostra uma imagem como que vai ficar. Né? Então, completo. é experimentar, cara. Então, o medo vai acabar com a sua experimentação. E é muito aquilo, né? Ao longo dessa conversa eu tô notando, porque as pessoas têm medo de, IA vai tomar meu emprego, minha vida, como se elas fossem nos dominar. Mas a gente tá aqui vendo que a gente é igual um cavalo selvagem. A gente tem que botar a sela e adestrar. E olha, não, é você que trabalha para mim. Né? E a gente tá perdendo um pouco dessa questão de teste, né? De querer botar a mão na massa. Sim. A gente quer aprender rápido, quer fazer rápido, quer ter resultado rápido. Quer pronto. Quer pronto, né? Se a gente for olhar, a inteligência artificial já tá fazendo tanta coisa, a gente ainda quer mais ainda. Então, eu brinco que é igual a Matrix, né? Quando alguém colocar lá um disquetinho, aprender violino. Pô, isso é maravilhoso, eu quero. Esse aí eu quero. Tivesse, né? Esse aí eu quero. Quero aprender chinês. Pô, isso aí eu quero. Agora eu quero apagar essa parte chinesa que eu já voltei. Pô, apagou. Limpar o HD, né? Resetar. Tipo isso, resetar. Esse app que eu instalei aqui semana passada, eu não vou usar ele mais não. Posso excluir. Pô, isso é da hora, isso eu quero. E vocês enxergam nos negócios que tem oportunidade? Claro, né? Eu acho que vocês vão falar que sim. Mas tem muita empresa, muita oportunidade que também tá ficando na mesa, que o pessoal fala, cara, isso aqui é um golaço. Eu até esqueci o que a gente tava falando isso, mas o tanto de coisa certa que dá para fazer pelas empresas e muitas às vezes não estão usando o que tem na mesa também. Tem algum caso que vocês acham interessante? Falando, nossa, olha, tem muita empresa ainda que está deixando assim, coisas simples de aplicar amanhã e não está fazendo, ou por não saber, ou por estar muito focada mais em falar que tem IA no currículo. Vocês enxergam as empresas também? Tem esse perfil de empresa que está deixando muita coisa na mesa que já poderia estar aplicando? E muitas, né? Coisas simples, né? Assim, vamos lá. Essa parte de treinamento, por exemplo, né? Tem gente perdendo dinheiro de duas formas, ou seja, ou porque o produto ou serviço dele ele não tem conteúdo e aí o cliente acaba tendo dificuldade, ele tem que gastar com suporte, enfim. Então tem dinheiro na mesa ficando, por exemplo, em empresa que poderia estar utilizando toda a parte de experiência ou parte da experiência dele do cliente, utilizando inteligência artificial e gastando pouco e muito mais rápido para soltar vídeos de atualização, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem dinheiro ficando na mesa para o cara que sabe fazer isso e não está oferecendo para essas empresas. Uhum. Né? Então, tem dinheiro ficando na mesa por isso, porque as pessoas, ao mesmo tempo que tem inteligência artificial que agiliza, mas o cara não quer se dar o trabalho nem de criar o roteiro no ChatGPT, que vai levar segundos, copiar aquilo, levar para uma ferramenta de geração de vídeos, que também vai levar 2 a 3 minutos, e fazer um processo de oferecer isso para alguém. Uhum. Então, estou dando um exemplo, mas tem vários. Verdade. Até, você falou, eu estava até pensando eu fiz a pergunta pensando em empresa, mas profissionais também, né? Tem aí, sim. Estão disponíveis aí, tem um tanto de novas profissões, novos serviços que dá pra gente fazer. Sim. Nossa, isso é legal. Até eu vou pensar em algumas coisas aí. O que será que eu tô perdendo? Né? De vez em quando no TikTok tem um assim, vou te ensinar o cara coloca, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Abre o ChatGPT, digite esse número, faça não sei o quê. Aí eles mandam uns virais assim. Isso, nesse sentido. Mas pra mim esse é o cara que destrói o mercado. Vou trazer uma posição aqui, olha que interessante. Celebridades da Rede Globo, Record, cara, não tem a força que tinha no passado. Isso é um fato. Tá? É um fato.
Teve um cliente nosso que teve a seguinte ideia. Ele falou, pô, essa galera tá perdendo força, então estão com contratos menores, mas ainda assim eles ainda chegam num Brasil do Brasil, né? Que a gente fala Brasil dos Brasis. Eles chegam em lugares que o creator pode não chegar. Chega mais ou menos. E olha a genialidade da IA. Ele falou assim, cara, por que eu não pego esse cara, coloco ele numa sala de gravação como essa aqui, gravo 8.000 recortes dele com várias frases, segmento, transformo isso num software que eu consigo gerar um vídeo da Jojo todinho pra você em questão de minutos. Vendendo software. Vende software. E onde que entra a IA nisso? A IA hoje ajuda ele a conectar qual que é o melhor figura para sua empresa. Perfeito, tá? Com a persona. Ela consegue colocar a gravação dentro do vídeo e tal. Da hora. E o que acontece? Ele começou a viabilizar para clientes pequenos e médios a ter uma cara na propaganda de uma pessoa famosa. Isso aí, cara. Eu acho que eu já vi isso no Instagram. Eu tô tentando lembrar o nome dessa plataforma. Sim, basicamente ele chama Acelera aí. É isso mesmo. Acelera Pronto, aí. eu ia chutar isso daí, mas é isso mesmo. E assim, o que eu queria trazer para vocês, né? Esse é um exemplo, cara, de um mercado que pertencia a uma empresa gigantesca isso aí. que dominava o mercado. Democratizou, né? Democratizou, mas, pô, essa empresa não viu essa mudança? Pode ser que sim, pode ser que não, mas aí eu acho que entra a criatividade, né? Do tipo, poxa, cara, a gente entende o mercado, eu conheço, eu vou testar. Isso aí. E, cara, eu vou testar de uma forma que eu não vou impactar meu mercado, porque também eu não quero acabar com o mercado imediato que tá dando dinheiro hoje. Isso é uma coisa que também não indico a ninguém que tá escutando a gente fazer isso. Não, beleza, eu vou colocar o ChatGPT, vai mudar meu mercado inteiro. Cara, calma, faz isso com calma. Mas isso é legal, porque muitas vezes a gente fica preso somente nas soluções imediatas. Quando ele lançou isso, não tinha esse chat GPT, não tinha a IA tão acessível. Hoje, gente, você talvez tenha uma ideia como essa, você consegue executar e fazer coisas muito rápido. E aí, cabe às empresas a verem se elas estão dispostas a realmente entrar e testar, validar e fracassar. Porque ela vai fracassar em uma velocidade muito rápida, tá? E por que eu falo que o cara que coloca isso no TikTok, né? Como ganhar dinheiro com o GPT, ele destrói o mercado. É verdade. Porque ele tá te colocando uma visão de inteligência artificial muito rasa. É verdade. Rasa demais. Muito rasa. E como ela é muito rasa, ele não tá te colocando nesse game que eu acabei de trazer. Que é do dinheiro na mesa, né? Que é o dinheiro onde tem o dinheiro na mesa, que é o dinheiro que você tá criando um novo mercado, que é o dinheiro que você tá trazendo novas possibilidades, entendeu? Então, acho que esse é o cara que ele tá te atrapalhando, né? E assim, beleza, ele tá te colocando dentro do mercado, mas, legal, existe isso aqui, que bacana, custo, né? tal, que custo. Né? E aí eu tô falando isso porque esses dias eu tava vendo um podcast e o cara falou assim, cara, eu não preciso de GPT pra escrever, pra fazer a minha head no meu podcast, eu não preciso do GPT para escrever o meu resumo do meu podcast, porque ele é, extremamente profundo, o GPT não conhece o tanto que eu conheço. Olha que legal isso, e o cara se posiciona como cientista, isso que é o mais legal, sou tão fera no que eu faço, que eu nem uso. Que nem o GPT consegue escrever o que eu escrevo, isso também é legal. Sim, tá? Sim. E o que eu tenho visto também, que você comentou gente, se todo mundo começar a usar GPT, abre o LinkedIn hoje, tá começando a ficar chato. Tá igual. Tá todo mundo igual. Sim, tem uma ferramenta que chama Postwise ou Postwrite, que é pra LinkedIn. E eu experimento de tudo que vocês imaginar, cara. É igual... Saiu, testou, né? Pô, cara, eu gosto muito de filme. Então, filme na época de locadora VHS, eu alugava de tudo. Aí falava assim, mas não, é ruim, deixa eu assistir pra me saber o que é ruim e o que é bom. Pra me saber o que é ruim, eu tenho que assistir o que é bom e assim vai, e vice-versa. E pra inteligência artificial, a mesma coisa. Eu experimento todas que chegam pra mim. Todas. E aí chegou essa e tal, fiz uma experimentação. Olha a mania do óculos aqui, querendo empurrar óculos. Eu fiz uma experimentação. E aí, como que funciona? Você cria lá uma agenda, eu quero uma postagem por dia, ou a cada 3 dias e tal. Coloca o tema. E ativa, eu acho. Custa alguns dólares ali, e ativa, e ela vai postando ali no seu LinkedIn. E eu vou começar a comparar o que ela estava gerando. Cara, ela estava circulando dentro do mesmo universo, gerando coisas sempre iguais. Eu falei, é ruim. Beleza, isso tem 6 meses, pode ser que ela tenha melhorado, e aí com novos modelos, aprimorou mais dados, né? Muita gente fazendo e tal. Mas é onde eu digo assim, a gente não pode perder essa personalidade, né? Então eu tô aqui, eu poderia, na verdade, gente, eu tenho que confessar, não sou eu, é a minha inteligência artificial que tá aqui. É o holograma que tá aqui. É o meu holograma, eu estou em casa. Né? Mas assim, a gente não pode perder essa personalidade.
Então, mesmo que você use uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, para criar a sua agenda de postagens, né, que é não é o social media que faz, não. Bom, perdão. Mesmo que você tenha alguém que a IA crie para você essa estratégia das postagens, vai lá e faz, ou aquilo que o GPT te entregar, refaz, dá um tapa. Nem todo mundo tem a habilidade da escrita, né? Enfim. Mas o que é legal? Como essas ferramentas estão disponíveis para todos, você não precisa usar igual todo mundo também, não é? Então, quando eu falo sobre o uso, eu sempre reforço isso, cara. Põe a tua personalidade. Tira essa parte. Cadê você aí nesse prompt, por exemplo? Cadê você? O que é teu aí nesse prompt? Porque o que vale dinheiro é o prompt. Ferramenta é commodity. Não vale dinheiro. E as pessoas ficam muito preocupadas com a ferramenta. Qual ferramenta? Não é a ferramenta. É o objetivo e é o prompt. O prompt vale dinheiro. Aquilo é um ativo. Porque ali está a tua humanidade, está ali, a tua personalidade está ali. Que eu tenho certeza que lá no desenvolvimento de vocês, a parte de conversa, entra muito a questão da personalidade da marca, da personalidade do público que vai receber aquela mensagem, assim vai. Isso é que vale dinheiro. Ferramenta por ferramenta. E é legal que tudo que a gente fala tá caindo na questão da... Não sei se é individualidade a palavra, mas é questão de criatividade, de ser único, né? Então, é até um pouco isso que você está falando, pega um pouco da ideia dos creators, né? Por que creator engaja? Porque eles são únicos, eles fazem coisas que ninguém mais faz. Então, por que a gente, na hora de escalar uma conversa, um negócio, a gente quer fazer igual todo mundo, né? Como, quer fazer o mesmo post, mas na hora de consumir, eu tenho certeza que a gente consome conteúdo original. Inclusive, o CEO do Instagram lançou nesses vídeos recentemente falando que cada vez mais o Instagram vai valorizar o criador original. Então, eu não sei se já está ativo, mas eles vão conseguir, por exemplo, tem muita gente que pega corte dos outros e cresce. Ele fala que, eu acho que com inteligência artificial, eles vão conseguir rastrear quem que é o criador original daquele conteúdo e dar audiência para ele. Então, assim, não vai dar mais para você copiar e colar cada vez mais, né? Cada vez mais você vai ter que ser, por bem ou por mal, você vai ter que ser empurrado. E aí, empurrado a fazer certo. E aí entra até uma pergunta que nem estava pensando aqui, mas o Instagram, por exemplo, ele muda o jeito da gente jogar, né? Vou dar um exemplo aqui, estou falando de conteúdo e mídia social. Então, se ele fala que vai criar conteúdo, assim, que vai valorizar os criadores de conteúdo original, ele meio que dita as regras do mercado. Só que eu imagino assim, se o pessoal do Instagram fosse falar assim, eu não tô nem aí, pode copiar, cada um, o mundo é dos espertos, como dizem, quem fizer dá certo. Eles podiam fazer também. O que vocês acham que freia essas big techs que normalmente lançam a onda, o mercado? O que você acha que freia elas de levar elas para uma direção saudável, por exemplo? Porque eles podiam muito bem falar, gente, usa aí, se mata, cada um por si. Vocês já chegaram a pensar nesse sentido? Vocês têm alguma opinião? Isso é bem pessoal, né, essa ideia. Uai, assim, não sei, vou meio teoria da conspiração. Joga pra cima. Vou jogar aqui, vou chutar a bola aqui, tá? Essa pergunta é meio teoria da conspiração mesmo. Vamos lá, cara, assim, vou fazer até uma analogia, um comparativo, que talvez as pessoas não concordem e tal, mas enfim. Vamos lá, uma das primeiras, não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras, que foi o Orkut, era tudo muito aberto, né? Tudo muito livre e tal, E aí não tinha uma coisa lá no Orkut, que eu acho que foi a grande virada de chave para essas big techs, que foi a questão da monetização. Então, o que eu penso, né? Eu percebo o seguinte, esses caras não fazem nada com alguma coisa lá na frente já prevista, né? Então, quando ele fala assim, a gente vai valorizar os creators, né? Não é só por causa dos cortes, é porque o pessoal começou a usar IA para tudo, até para criar creators. Só que você criar um influencer com inteligência artificial, você faz isso com menos custo, enfim. E um conteúdo original, cara, gravar um vídeo é um trampo. Né? Eu digo isso que eu faço, e às vezes eu tenho que fazer a mesma coisa 3, 4 vezes e tal. Confesso que às vezes eu tenho muita paciência e mas eu uso inteligência artificial em que momento? Eu uso para complementar e tal, mas eu quero ter ali a minha identidade. E vai ter muita gente que vai usar 100% IA. Então esse cara percebeu e falou, cara, se a gente deixar a internet é inundada por robô, grande parte
do tráfego na internet já é de robô. Se a gente não tomar uma atitude agora, as pessoas vão parar de usar. Verdade. E aí o meu dinheiro vai para onde? Então eles não dão ponto sem nó. Então eu acho que o que mantém esse tipo de direcionamento é o dinheiro. É a monetização. Então no YouTube tá cheio de canal dark. Né? Cursos para como fazer canal dark e tal. Só que se ficar só o canal dark, cara, vai ficar chato. Aí se você tem a possibilidade de entrar no stream e ele gerar para você um filme seu, pra que você vai no YouTube? Você só tem mais do mesmo. Né? Então tudo eles já estão enxergando lá na frente. E isso por conta do que está acontecendo agora. Mas os caras estão em 2050 já. Já estão lá, né? É. Não, e é legal que isso dita o tom, né? Muito de onde para onde a gente vai. Né? Por exemplo, se o CEO do Instagram tá falando, galera, investe em conteúdo único, original, por que a gente tá pensando em escalar, né? Conteúdo, em fazer post do LinkedIn automático, esse tipo de coisa. Pessoal, eu queria perguntar agora, né? A gente já está caminhando mais para o final, mas eu queria que, né, começando aí pelo Alan, nessa sua trajetória, né, até agora, né, desde quando você enxergou uma oportunidade nesse mundo, tem algum aprendizado que você gostaria de compartilhar, que você fala, poxa, isso aqui foi uma virada de chave para mim, na minha área, no meu negócio, seja na parte de design, de design de conversas, contato inteligente, mas que alguém, né, que está assistindo, um empreendedor que talvez ainda não tem muito enraizado nele essa parte de tech, tem alguma coisa que te marcou, pode até ser pessoal, que você gostaria de dar um conselho, falar, ó, Alan, cara, eu preciso de um conselho seu, você é o meu mentor. O que você gostaria de falar, que você aprendeu nesses anos de mercado aí, que você acha que ajudaria empreendedores que estão aí pensando em tecnologia, em expandir, ou seja, de qualquer área, fica aberto aí, é um momento de desabafo mesmo. Legal. Isso remota muito para mim um exercício de construção de cultura de empresa. Quando você constrói a empresa, você coloca muitos seus valores, aquilo que você acredita que tem muito a ver com aquilo que você já viveu. Sim. E tem algumas frases dentro da Skeps que acho que, cara, a gente fala e reforça, e eu acredito que isso foi um grande aprendizado. A primeira coisa é o seguinte, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar até o próximo ponto, tá? Então acho que esse é um ponto e hoje, cara, não tem a menor dúvida disso. Se você perguntasse pro Alan de 2021 aqui nessa cadeira e falasse assim, cara, você acredita que ano que vem vai ter uma tecnologia ChatGPT super aberta com API? Cara, eu ia falar assim, meu amigo, tá muito longe, vai demorar e tal. Então isso mostra que é o seguinte, a gente enxerga as coisas de forma linear e o mundo não escala de forma linear, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, não existe conforto na zona de crescimento e nem crescimento na zona de conforto. Então, qualquer pessoa que está querendo hoje aprender, crescer um negócio, fazer o que for, a gente vai doer. Vai ser difícil. Assim, a má notícia é essa. Não vai ser IA que vai tornar isso mais confortável e gostoso, entendeu? Ele pode facilitar algumas coisas e tal, mas vai ser difícil. Então, um recado que eu gosto de passar sempre para quem trabalha com a gente é: não existe bala de prata, não existe milagre. Se você está escutando alguém falar que uma coisa é fácil, cuidado, isso não é verdade. As coisas não funcionam assim. Existe muito esforço por trás na construção de qualquer coisa neste mundo, né? Então, quando eu brinco, que eu falo assim, cara, quando você fica vendo conteúdos exagerados sobre IA, de coisas muito rasas, isso é ruim. Isso é ruim porque a gente não está evoluindo o nosso cérebro para pensar em coisas muito além. Muito além. A gente pode pensar muito além. E aí eu vejo esse esforço absurdo de querer, cara, coisas rápidas que trazem dinheiro rápido, que ganha. Quando a gente para olhar e fala assim, cara, a gente tem que resolver problemas. A gente está aqui para resolver problemas. Seja o que for, você está aqui para resolver problemas. Você hoje resolve um problema do mercado que eu preciso de educar um mercado que não entende o que é isso. Eu vou conversar com gestores. Vou conversar com eles, trazer conteúdos. E é um trabalho quase de formiguinha, que você vai um a um ali. Com certeza. Tá? Seria muito mais fácil você pegar e gerar um conteúdo de IA que gera o que você fala, falando para todo mundo. Perfeito. E tal. Cara, não traria resultado. É isso. Tá? Então acho que assim, é isso que eu mostro pra galera hoje. Eu acho que é o grande aprendizado. Não existe bala de prata, tá? Então assim, esse mundo nosso, a gente tem que reforçar isso, gente, porque vira e mexe, chega gente pra falar com a gente, não, é super fácil. Não é, né? Então acho que esse é um grande aprendizado, assim, que a gente teve. E, de novo, é construído, né? Eu tenho 6 anos de mercado conversacional. E aí tem cara que chega pra conversar com a gente um mês. Não, já sei rodar. Olha só essa solução aqui rodando. Fala, tá, bacana, cara, bacana. Mas as coisas não são assim, né? Vai com calma que
o buraco é um pouco mais embaixo, né? Cara, legal, porque até na última pergunta do outro episódio, eu fui falar qual que era o meu aprendizado, assim, e eu falei muito sobre carregar o piano, porque eu acho que tem muita gente hoje que a gente, na primeira dificuldade, desisto, vou parar. E negócio, não tem como, né? Negócios, a gente tem que gostar de problema, é uma coisa que eu falo. Se a pessoa falar, eu não gosto de problema, não gosto de conflito, falando, então não vai ser empreendedor, não. Mexe com outra coisa. Mexe com outra coisa. Né? E você, Tiziano, cara, qual que é o aprendizado que você tem nesses anos, não só ensinando empresas a evoluírem com IA, mas também desde lá da sua experiência com desenvolvedor, que você gostaria de compartilhar para gestores? Fica aberto aí para você. Você falou um negócio legal aí, essa questão de gostar de problema. Eu gosto de problema. Eu li um livro, chama Oba, Problema. Acho que é esse mesmo o título. Fica a dica aí para pesquisar. E eu gosto muito de problema, eu gosto de resolver problema, e eu gosto de receber esse feedback do problema que eu resolvi. E, geralmente eu faço isso com software, com soluções tecnológicas, né? E aí, durante essa minha trajetória, eu percebi algumas coisas. Em muitos momentos eu tive vontade de desistir, principalmente agora recentemente com essa questão da IA. Eu ouvia muito pessoal chegar assim e falou, cara, você tem que gravar um curso disso daí digital, e aí você vai colocar no digital, e aí, porra, vai vender 10 mil cópias e tal. Eu falei, cara, não vou pro digital. Pô, mas você não é do tech? Eu falei, sou, mas o meu treinamento, a minha mentoria não vai pro digital, cara, porque essas ferramentas evoluem muito rápido e eu preciso acompanhar, eu preciso levar para as pessoas conteúdo atualizado e tal. E aí, insisto, em muitos momentos desse 1 ano e meio que eu abracei esse projeto, eu tive vontade de desistir. Eu falei, nossa, pô, o cara ali do ganho dinheiro rápido tem 10 mil visualizações, o meu tem 100 e pouco. Mas vou continuar na minha pegada aqui, que eu não estou muito preocupado com... Esse dia eu até ouvi assim, dizendo, não está preocupado com dinheiro, não. Ele está preocupado em mudar o mundo. Talvez seja um pouco disso. O dinheiro vai ser consequência disso, né? Eu estou mais preocupado com isso, de realmente levar para a maior quantidade de pessoas possível sobre isso, sobre inteligência artificial, porque essa ferramenta realmente tem a oportunidade de mudar vidas no sentido de carreira, de trabalho, de negócio, porque tem gente que vai dormir na sexta-feira, vai amanhecer segunda e a empresa não existe mais por conta de inteligência artificial. Exato. Vai chegar segunda-feira no trabalho e o cargo dela não existe mais por conta de inteligência artificial. E se ela não se adaptar, ela está fora do jogo. Então eu abracei isso como missão de vida. E nesse tempo todo da minha história, cara, gente tem que aprender sobre gente, ler bastante. A gente é uma nação que lê pouco, porque para interagir com o IA você tem que ter vocabulário extenso. Experimentar sempre. Será que dá certo? Pensa não, vai e faz. Né? E para experimentar você não precisa nem de dinheiro. Você precisa de vontade. Né? Então é gente, experimentar, ler, estudar, sempre estar antenado com o que está acontecendo. E olha, se eu posso deixar um recado aqui mais profundo, cara, ouve teu coração, ouve o teu interno. Ao redor é muito legal, pessoas que vão te dar dicas, mas ouve o teu interno. O que o teu interno está falando para você? A gente só consegue fazer isso se a gente estiver conectado com a gente mesmo, assim. Show, excelente. Eu agradeço demais, porque esse momento é um momento que a gente abre um pouco mais para ser pessoal. E eu vou até fazer aqui um padrão nosso também aqui de fim de podcast. Eu já conheço um pouquinho o Tiziano, então eu já sabia disso. Que a gente tem um momento de presentear também. Vou até pedir para vocês perdão que não deu tempo de embrulhar aqui. Mas qual que é o objetivo desse momento aqui? A gente pega livros que normalmente são um da área do outro e troca, né, para a gente ser bem contracorrente mesmo. Então normalmente a gente pega um livro de uma área de um e entrega para o outro. E aqui você acabou de falar que ler é importante, né? Esse aqui é um livro da Marianne Wolf e chama O Cérebro no Mundo Digital, que ela é uma psicóloga focada em alfabetização, principalmente criança. Então ela fala como que é o desafio da leitura no aprendizado das próximas gerações. Como você é o da leitura, eu vou passar isso aqui. Obrigado, muito obrigado. Você já lê. E esse aqui é o Trilema Digital. Depois eu vi que você já até gosta do Walter Longo aqui. Não sei se você já leu. Sim. Mas esse aqui vai falar sobre que também é a geração que... Ela fala nesse livro que nós somos uma das gerações que mais lê. Mas ele vem falar aqui, será que essa leitura é rasa, é profunda? Como é que a gente está aprendendo? Então, isso aqui fica para você aí também. Perfeito. E
Por que o motivo? A gente tem uma livraria, então esses livros aqui vão estar na nossa livraria no link da descrição. E também a gente vai fazer em breve alguns canais só para a gente fazer revisão de alguns livros. Eu também concordo que leitura é fundamental. E o nosso objetivo na STX é realmente ser um hub de negócio, um lugar que a gente está respirando negócio. E leitura passa com certeza sobre negócio. Então, assim que vocês lerem, vou convidar, vocês me falam, Lincoln, fechei. Eu falei, então vou convidar vocês para fazer esse review aí com a gente perfeito. de livro. Tamo e vai junto. ser top. Eu tô lendo um do Walter Longo agora, chama Abaixo os Gurus, Salvem os Guris. Vi esse também. É muito O Walter bacana. Longo é um cara Fantástico, referência, né, muito, na área muito. dele. Essa Marianne Wolff eu não conhecia ela, conheci recentemente. E achei legal até achar um livro dela, porque não foi muito fácil. Mas, então, é isso aí pra gente ler, né? Aprender Fantástico, mais, muito obrigado. porque Muito leitura obrigado. vai fazer a gente mexer com tecnologia, aprender melhor a mexer com tecnologia. E aí, pessoal, queria, né, começar pelo Alan, para deixar suas redes sociais, se alguém quiser saber mais do seu trabalho, de você, da empresa que você atua, fica à vontade aí, fala suas redes sociais. É contigo aí, pode fazer seu merchan. Bom, a melhor forma de nos encontrar é no nosso site, skeps.com.br, então escreve SKEPS, Skeps é criação do Africâncer, tem muito a ver com o que a gente acredita também. Legal. Eu sou uma pessoa muito de inovação, de criação. E a rede que a gente é mais forte realmente é LinkedIn. Então eu também estou lá, Alan Wilkey, acho que é impossível ter outro, só tem eu e meu pai no mundo com esse nome. Podem procurar, eu gosto de postar, comentar bastante sobre as coisas que a gente trabalha. Juro que não posto nada escrito no GPT, isso é muito importante. Muito bom. A gente pode ajudar para escrever, né? Mas o conteúdo a gente desenha com bastante detalhe. E em breve a gente vai lançar aí uma novidade também. Acho que vale a pena o pessoal procurar. A gente estava conversando ali até anteriormente. Essa conexão, inclusive, aqui foi incrível. Acho que vai surgir muita coisa boa daqui. Pô, show, né? hein? Show de bola. Tá? Indo Então, a São Paulo, eu vou te mandar um oi lá. então, vai ser super bem recebido lá. A gente vai se encontrar com certeza. E acho que a provocação é essa. A gente vai estar direcionando um esforço aí para poder também estar atuando nesse mercado aí de educação do mercado. Acho que é a minha missão também. Eu tenho uma preocupação imensa quanto a isso, assim, cara, com que a galera vai se empregar no futuro, assim, é uma coisa... A gente tem que discutir isso, né? Ainda se discute pouco. De forma aberta. De forma aberta e transparente, real, Uhum. né? Então, a gente também vai estar entrando nesse jogo, então fica esse convite aí para as pessoas nos procurar e a gente está super disposto a conversar, bater papo, contar aí. A gente faz um diagnóstico hoje, por exemplo, para várias empresas, então fica o convite aí para quem quiser conhecer mais também. Show de bola. Obrigado. Tiziano, deixa aí também suas redes, se alguém quiser saber mais sobre você, onde é que te acha. Ó, eu tô lá no LinkedIn, tô no Instagram, todas as redes aí com Tiziano Pérez, Tiziano com Z, um Z só, e Pérez com S. É simples, tá, gente? Não precisa complicar, não tem Y, não tem dois E's, é Tiziano Pérez. E, cara, eu fico muito, muito feliz, assim, com essa parte da educação, né? Ano passado foi minha primeira aula em pós-graduação. Esse ano já tô com um projeto para levar um MBA de inteligência artificial voltado para negócio, para dentro de faculdades. Então, se você estiver assistindo aí, for de alguma instituição, coordenador de alguma instituição, me procure, eu já tenho um projeto pronto, né? Eu abracei essa causa com isso, né? Então, eu ministro treinamentos, palestras sobre o assunto, mentorias para empresários, para líderes, sobre o assunto de como levar a inteligência artificial de fato para o seu dia a dia, com uma linguagem simples, sem linguagem técnica, que é para você realmente absorver e utilizar esses superpoderes que a inteligência artificial tem, mas de forma verdadeira, legítima, não é papinho não, vou apertar aqui e vou ficar milionário. Não é isso, tá, gente? É de forma legítima e como você aplicar isso de forma realmente produtiva para dentro do seu negócio, na sua vida, carreira e assim vai, né? Então me procure nas redes sociais, gosto muito de falar do assunto, só me chamar lá. Show de bola. Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast Contra a Corrente. Tivemos um papo aqui interessantíssimo com o Alan e com o Tiziano. E até a próxima. Espero vocês. Beijo do gordo. Obrigado, pessoal.